Olá, gente, tudo bem? Mais uma aula de semiótica, a quinta aula de semiótica, e vamos falar hoje de dois sinais também das operações básicas, que pertencem a operações básicas, que é o sinal de multiplicação e divisão, e vamos falar da origem destes, certo? Fique comigo, porque após a vinheta vamos realmente tratar de todos esses assuntos, e fique comigo até o final do vídeo, que vocês vão ver como é interessante a origem desses sinais, ok? Vamos para a vinheta. Olá, gente. Gente, hoje é a continuação das quinta aula de semiótica, só que a semiótica aplicada para a matemática. Então hoje vamos falar de dois sinais que pertencem às operações básicas, que é o sinal de multiplicação e de divisão. O porquê o sinal de multiplicação ele é um xizinho, e o porquê o sinal de divisão, que ele pode ser representado por uma barra, por dois pontos ou por uma barra entre os pontos. Vamos falar tudo disso aqui, certo? Mas antes disso, se inscreva no canal, compartilhe, certo? Dê um joinha, um like, certo? Ative o sininho das notificações. Você que está inscrito, compartilhe agora, ou seja, esse canal, compartilhe a aula, dê um like, certo? E deixe os comentários o que achou da aula. E vocês que não se inscreveram, se inscrevam e ative o sininho das notificações. Tá certo, gente? Então, vamos para a aula, certo? Gente, o sinal de multiplicação, a notação dele, do xizinho, ele foi justamente publicado pelo matemático inglês chamado Guilherme Outram, certo? Não sei se pronuncia assim, mas ele que introduziu o xizinho para o sinal de multiplicação, para determinar que ali está fazendo um produto, certo? Produto de dois números, que mais tarde era chamado também, que na verdade esse xizinho ele é chamado de Cruz de Santo André, certo? É o nome dado justamente a esse xizinho e foi publicado em 631 no livro Clavis Mathematicae, em latim, certo? Em que esse xizinho foi para denotar justamente a operação multiplicação. Só que existem outros matemáticos, como Descartes, por exemplo. Em 1637, René Descartes ele já se limitava a colocar os sinais de pontos justapostos para poder indicar o sinal da operação multiplicação, certo? Leibniz, que é o grande matemático, né, que competiu lá, na verdade, teve uma desavença com Newton, de quem publicou primeiro todo o formalismo do cálculo. Leibniz, ele não gostava de introduzir esse tipo de sinal do xizinho. Por quê? Porque ele dizia que esse sinal ele se confundiria com o x da incógnita, representada pelo cálculo, certo? Então, na verdade, Leibniz, ele representava o sinal de multiplicação ou com um pontinho, que é justamente daí que é hoje também utilizado a notação de multiplicação, o pontinho, ou você tem o U, que é um U invertido, que é justamente que é parecido com o sinal de interseção, né? O U invertido, que na verdade é o mesmo sinal de interseção, que foi para indicar o sinal de multiplicação, que ou seja, esse Uzinho, que é entre os dois números, que representa a multiplicação, e o inverso dele, que é o U mesmo do sentido normal, para representar a divisão. Então, na verdade, houve um desentendimento, né? No caso, um desentendimento num bom sentido, para qual o sinal representaria qual o tipo de simbologia que representaria o sinal de multiplicação. Porque o Guilherme Outram, ele introduziu o xizinho, que é chamada Cruz de Santo André, para poder identificar o sinal de multiplicação. Só que outros matemáticos não concordavam, porque esse xizinho ia se confundir com o x da incógnita, justamente que já tinha estabelecido a álgebra naquela época, né? A álgebra já tinha se firmado, né? Através do próprio Leibniz e Newton, certo? E de outros matemáticos também. Bom,
A Claves Matemática de Guilherme Oughtred, publicada em 1631, que também é chamada de chave matemática, ela foi justamente discordada com outros matemáticos também. René Descartes, né, em 1698, ele introduziu o ponto, né? Ele já introduziu o ponto e que foi adotado por Leibniz, certo? Em uma carta Leibniz dada a John Bernoulli, que também é um outro matemático conhecido, né, Bernoulli já trabalhou na parte de escoamento, vazão, né, escoamento de fluidos, os tipos de escoamento, né, laminar, turbulento, isso aí já realmente envolve a parte toda de mecânica dos fluidos. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, gente, que o xizinho, que é chamado Cruz de Santo André, não foi aceito por muitos matemáticos, apesar de utilizar hoje, mas muitos matemáticos não aceitaram, né? Já aceitaram o ponto de René Descartes, que o Leibniz adotou o ponto, né? Em uma carta mais tarde para Bernoulli, que nessa carta ele dizia o seguinte, que não gosta do xizinho para representar a multiplicação, que pode se confundir com a incógnita x, né? Ou seja, de uma equação, entendeu? Então, é justamente isso. Justamente quando você vai botar a x, tem que ser um pontinho, não pode ser o x, porque senão ia ficar AXX. Ia se confundir justamente com o x da equação, entendeu? Então, mais tarde, os dois sinais foram adotados, né? Tanto hoje a gente usa tanto o xizinho como o de multiplicação, né? Que é o pontinho, né? Já a divisão, vamos falar da divisão agora. A divisão, vocês têm várias formas de representar o sinal da divisão. Seja a barra inclinada, seja uma barra horizontal, ou seja, em dois números, um em cima do numerador e denominador, que é uma fração, seja por 2 pontos, seja uma barra entre esses 2 pontos. O sinal barrado inclinado, né, e a barra horizontal, eles foram criados pelos árabes, né? Mas somente em 1657, por Guilherme Oughtred também, ele justamente indicou os 2 pontos com a barra no meio, para indicar, e um número A dividido por B, para indicar justamente que esses 2 pontos ocorre, que essa barra horizontal, ocorre que está tendo uma razão entre 2 valores. Que, ou seja, essa barra no meio, justamente é o sinal de divisão, e os 2 pontos significam os 2 valores. Então significa que ali está tendo uma divisão, uma razão entre 2 valores. E utilizada por Leibniz, os 2 pontos, que o Leibniz utilizou um sinal, ou seja, colocou o ponto para o sinal de multiplicação e 2 pontos para indicar o sinal de divisão, certo? Então essas aí são as curiosidades matemáticas da semiótica, da linguagem, para você ver que tudo tem sua origem. Que esses sinais das operações, tanto subtração como divisão, multiplicação e subtração, ele ou é originado justamente da abreviação de uma palavra latina ou grega, ou justamente a simbologia foi convencionada pelos matemáticos também, certo? Então, gente, é isso aí. Hoje foi uma aula curta e que eu queria justamente introduzir a semiótica, que é justamente decodificar toda a linguagem matemática para o português, linguagem matemática, para você entender como funciona, para depois a gente seguir com outras simbologias mais complexas. Vamos, na próxima aula, falar justamente das desigualdades, né? Menor que ou maior que vamos falar da origem desses sinais, para depois, quando a gente futuramente partir para a álgebra e vamos justamente trabalhar o significado da álgebra, ou porque a álgebra é representada por letras e números, certo? E também a geometria, na parte geométrica, todos os axiomas, a gente vai falar junto aqui, certo? Então, gente, muito obrigado. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal e deixe nos comentários do que achou da aula, certo? Ok, gente? Então, um forte abraço para vocês, gente, e até a próxima aula. Tchau, tchau.